Olá, nós vamos hoje, na nossa palestra, na nossa conversa, abordarmos uma mensagem muito bonita chamada Carta de Ano Novo, recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Tudo isso para que a gente possa aproveitar a mudança de ano, de 2020 para 2021, amparados nesses ensinamentos preciosos que Emmanuel nos traz. Emmanuel é o guia espiritual de Chico Xavier, foi o guia espiritual de Chico Xavier. E, durante décadas, dirigiu essa profícua mediunidade, essa mediunidade tão produtiva de Chico Xavier, que deixou para nós centenas de obras. E o nome dele já é um indicativo da grande tarefa que lhe coube como orientador do nosso querido Chico Xavier. Emmanuel significa Deus está conosco. Ele se apresentou para o Chico Xavier em 1931, quando o Chico era um rapazinho tímido, muito puro e sincero, características que ele levou para a vida toda, e ele tinha apenas 20 anos. E Emmanuel, então, abre à mente de Chico Xavier o desdobramento de toda a codificação de Allan Kardec, a codificação kardeciana, trazendo obras que detalham todos os pontos abordados por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na Gênese, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Médiuns. Então, nós podemos dizer com certeza, isso vários estudiosos falam, que a obra de Chico Xavier, a obra que Chico Xavier recebeu pela psicografia enquanto esteve entre nós aqui na Terra, ela complementa de maneira assim absoluta a doutrina espírita nos seus 3 aspectos de ciência, filosofia e religião. E para nós entendermos um pouco dessa rica personalidade de Emmanuel, nós já indicamos aqui e trazemos à mostra o primeiro livro que Emmanuel psicografou através de Chico Xavier. Chico recebeu esses livros pela escrita mediúnica. E o primeiro deles é o livro intitulado Há 2000 anos, que conta a história de Emmanuel, esse guia do Chico, reencarnado aos tempos de Jesus, onde ele foi o senador Públio Lentulus, e que teve um encontro com Jesus, que vocês podem conferir no livro, um livro belíssimo que descreve de maneira fantástica toda essa época tão decisiva para a humanidade e para todos nós. Em seguida, Emmanuel também trouxe, através de Chico, o livro Paulo e Estevão, que conta a história do grande Paulo de Tarso, convertido de Damasco, e também de Estevão, que foi o primeiro santo do cristianismo nascente. Estevão morreu apedrejado. Esse livro se passa também no século I, concomitante ao livro Há 2000 anos. Logo em seguida, nós indicamos também para conhecimento e leitura o livro 50 anos depois, que narra a reencarnação do orgulhoso senador Públio Lentulus como escravo Nestório, no século II da era cristã. E conta também a vida de uma jovem romana chamada Célia, que veio inclusive a ser declarada depois santa pela Igreja Católica. Em seguida, nós destacamos também, para conhecermos melhor a personalidade de Emmanuel, o livro Ave Cristo, onde são trazidos episódios da história do cristianismo, ainda se firmando na Terra no século III. Aqui, o senador Públio Lentulus, que havia reencarnado como Nestório no século II, ele volta agora no século III como um escravo grego chamado Basílio. Um livro belíssimo e que vem trazer aí muitos aspectos para nos auxiliar na nossa reforma moral. Em seguida, nós indicamos também o livro Renúncia, que conta uma história belíssima de testemunho, de renúncia, da jovem Alcíone Villamil, que é aquela mesma Célia.
do livro anterior que nós citamos. Ela renasce na Espanha, tem uma vida santificada e ela é muito amparada por um padre chamado Padre Damiano. Esse Padre Damiano é a reencarnação de Emmanuel. E, feita essa apresentação, a gente passa para o breve estudo da mensagem tão rica que Emmanuel traz para nós nesse livro psicografado por Chico Xavier, da editora GEM, chamado Vida e Caminho. E começa a mensagem assim para nós. Ano novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Ou seja, Deus, ele nos concede no calendário terrestre, como no calendário espiritual, a oportunidade de sempre recomeçar. Recomeço é a palavra-chave e tem tudo a ver com reencarnação também. Então, Emmanuel já coloca aqui 3 verbos para a gente aprender muito sobre o significado da vida, que é o verbo aprender, trabalhar e servir. Diz Emmanuel, o tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Então surge aí o relógio, como diz Emmanuel, né? O tempo, o calendário, como uma forma para nós evoluirmos, se nós aproveitarmos bem essas oportunidades que nos são oferecidas pela misericórdia divina a todo instante. Então, o início do ano, ele marca o início de um novo ciclo de aprendizado para nós, um novo ciclo de trabalho, e se nós nos dispusermos, um novo ciclo de serviço também, né, de servir às pessoas que convivem conosco, servir no sentido evangélico, de sermos úteis, de sermos receptivos, de sermos fraternos. E continua dizendo o mentor, lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. É muito natural, né? Aqui na Terra, que na passagem de Ano Novo, a gente naturalmente seja convidado a uma introspecção e muitas vezes nós verbalizamos isso para as pessoas que nós amamos, sobre o que nós gostaríamos de mudar nesse novo ano. As famosas promessas que nós fazemos, né? Promessas físicas com relação à nossa saúde, ao nosso corpo, atividades, promessas morais também. E é muito interessante, né, Emmanuel colocar velhas promessas que nós não tivemos coragem de cumprir, porque instrumentos para aqueles que já conhecem o Evangelho, existem muitos. O Evangelho traz vários instrumentos para a gente se melhorar. Mas Emmanuel já deixa aqui como uma advertência que o que nos falta muitas vezes não é o material, não é o recurso, mas é a coragem de fazer essas mudanças, de sair das nossas zonas de conforto, onde a gente se estaciona no homem velho que reside ainda em nós. Que nós possamos então ter essa coragem de cumprir essas velhas promessas. E continua ele. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Isso é muito importante, porque nós sabemos que quem guarda mágoa, quem guarda rancor, caminha realmente com muito peso na vida. E começar o ano com essa sombra no coração é muito triste. Inclusive, alguns biógrafos do Chico colocam uma história que aconteceu com ele, aonde uma vizinha dele, achando que o estava ajudando, envenenou um cachorrinho do qual o Chico cuidava. Era um cachorrinho que tinha sido atropelado e ele ficou com muitas deficiências. Então o Chico deixava ele preso no quarto da casa enquanto ia trabalhar. E quando o Chico chegava de madrugada, depois de muitas horas de trabalho, muitas horas de reunião, o Chico tinha que limpar o quarto, porque ficava com as fezes do cachorrinho, com a urina do cachorro, e ele ia pôr comida. E a vizinha, muito condoída, né, muito cheia de compaixão pelo Chico, achou que aquele cachorro era um estorvo e colocou o veneno. E o cachorro veio a morrer.
colocou veneno na comida do cachorrinho. E o Chico, quando soube disso, ficou absolutamente magoado. Magoado a ponto de Emmanuel virar para ele e falar que ele, Chico, não estava em condições mediúnicas adequadas para trabalhar pela imensa mágoa que ele havia criado em seu coração. Em relação àquela irmã, que mesmo de forma inadequada, procurou, na verdade, no seu modo de ver, né, beneficiar o Chico, achando que estava livrando ele de um grande peso. E aí o Chico pergunta, mas então, Emmanuel, como é que eu faço para melhorar? E Emmanuel diz ao Chico, faça um grande bem a ela. E o Chico leva um susto. Eu fazer um bem a ela que me ofendeu? Emmanuel fala, você precisa fazer isso para que você se liberte dessa mágoa. E aí o Chico descobre então, né, por conhecidos, que o grande sonho daquela senhorinha muito humilde era costurar. E ela queria muito uma máquina. E o Chico, com seu salário pequenino, com o qual ele já cuidava da sua grande família, das suas atividades, que ele sempre doou todo o dinheiro que tinha, o Chico compra uma máquina de costura em longas prestações. E quando ele entrega essa máquina de costura para essa senhora, ela o abençoa tanto, ela o abraça e o agradece tanto, que o Chico sente em si, né, saírem aquelas nuvens de tristeza, de mágoa. Então, para nós vermos, né, com esse exemplo tão didático que o Chico nos dá, segundo alguns biógrafos, a importância do perdão. Como o perdão, ele faz criar essas nuvens, ele obnubila, né, ele escurece a nossa vontade de crescer, às vezes a nossa pequena claridade espiritual em busca de Deus. E Emmanuel, seguindo nessa toada, né, nessa linha, ele fala, se foste ofendido, perdoa, a fim de com amor te clareie a estrada para a frente. Porque, né, como diz aqui essa figura que a gente coloca como ilustração, quando você não perdoa, o prisioneiro é você. Então, perdoar, acima de tudo, é libertarmos a nossa alma, libertarmos o nosso espírito para que ele tenha condições de utilizar todas as suas potencialidades. E continua Emmanuel. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do teu porvir. Então, para aqueles de nós, né, principalmente nesse ano de 2020, onde a gente passou tantos desafios com a pandemia, com a perda de entes queridos, com o adoecimento, né, de afetos, que nós possamos, né, aproveitar um ano que se inicia com as devidas cautelas, mas para a gente investir mais no bem. E para aqueles que, de alguma forma, né, descansaram muito esse ano, pelas circunstâncias da vida que tem, Emmanuel nos indica, né, plantar o bem para a colheita do porvir. Isso a gente faz, inclusive, nesse contexto da pandemia, fazendo o bem que pudermos, auxiliando, por exemplo, as inúmeras pessoas que estão em situação de dificuldade, contribuindo, né, em campanhas, fazendo as nossas orações. Isso é muito importante. Para que possamos, num futuro, né, colher esse fruto do nosso esforço, que é a nossa própria iluminação espiritual. E continua, né, Emmanuel. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Quantos de nós, né, não temos, não tivemos e vamos ter ainda, né, no próximo ano momentos de tristeza, momentos de melancolia, porque isso é natural, faz parte, né, da nossa existência na Terra. Mas Emmanuel nos ensina que esses momentos não podem nos paralisar. Me recordo, inclusive, de lições onde ele diz ao Chico que o Chico poderia chorar e deveria chorar, mas chorar trabalhando no bem. Né? Um alerta para que a gente não fique encapsulado, preso nas nossas próprias tristezas, girando naquela ideia única e deixando realmente de fazermos aquele bem que vai nos auxiliar a mudar o estado de ânimo. Porque a alegria em ajudar, em cuidar de alguém, em fazer o bem para alguém, ela, de certa forma, ameniza a dor que nós sentimos.
né, ela com certeza nos aquece a alma, nesse frio que às vezes nós sentimos nas adversidades da vida. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não entenderam até agora. Então, mais uma vez, a necessidade da gente passar borracha nas dificuldades, nos sofrimentos, nos desafetos que nós tenhamos e buscar, acima de tudo, um novo entendimento, um novo patamar de simpatia, de serenidade. Continua Emmanuel dizendo: recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Há uma passagem belíssima do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, de autoria de Humberto de Campos, o Irmão X, né, com pseudônimo de Irmão X, aonde Jesus diz a Pedro que o homem é mais ignorante do que mau. E realmente isso, né, vem trazer uma esperança nos nossos corações, porque essa ignorância, com certeza, não é em relação aos saberes humanos, é em relação aos saberes espirituais. Saber que a vida continua, saber que nós estamos em passagem pela matéria e a ela voltaremos para expurgar nossos defeitos. Nem todas as pessoas têm esses saberes. E daqueles que têm esse conhecimento, talvez poucos acreditem nisso, tendo aquela certeza esperançosa que nos faz viver as dificuldades da vida com mais destemor. Então, quando nós sofrermos maldades das criaturas, que nós possamos lembrar que essas criaturas são criaturas ignorantes, ali naquele ponto em que não nos compreenderam, que às vezes nos fizeram mal, mas que elas também terão seu tempo, o seu cadinho de sofrimento, terão o seu momento de despertar pelo amor ou pela dor, para vestirem, né, a sua roupa espiritual e caírem no trabalho também. E diz Emmanuel: não maldigas nem condenes. Muito difícil, né? Hoje mesmo eu me peguei maldizendo aí alguns dirigentes nossos. E é muito difícil a gente se vigiar nesse ponto, porque é muito fácil a gente condenar, a gente maldizer, a gente julgar, apontar os dedos. E nós temos que lembrar que o que Jesus faria? Ele, né, não maldisse em tempo algum os ordenamentos humanos, os dirigentes humanos, quando ele esteve na Terra. Ele mandou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, sabendo que César, com certeza, colheria aquilo que haveria plantado. Então nós temos que fazer como Emmanuel nos orienta, e especialmente o querido Chico, né, que sempre buscou ressaltar as qualidades dos governantes ou silenciar perante o mal que eles fazem, no sentido de procurar fazer o bem, né, e utilizar, claro, os mecanismos que nós temos para alterar a sociedade, começando da nossa própria transformação. Mas não sair multiplicando o mal-estar, né, em relação a nós acusarmos quem quer que seja. E diz o mentor: auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. E isso é tão importante. Quantos de nós, né, embora a nossa fé é pequenina, mas nós já temos uma luz que não é nossa, porque é de Deus, mas que já nos orienta, né? O conhecimento espírita, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da lei de causa e efeito. Então, que nós possamos utilizar essa luz para auxiliar aqueles que passam na escuridão. Não no sentido de nós convertermos ninguém, fazermos proselitismo, né? Divulgação da nossa religião, da nossa verdade. Né? A mensagem de Deus dispensa isso. O Espiritismo, né, como lei de Deus viva, ele dispensa a propaganda pela nossa boca. Ele pede, sim, exemplo pelos nossos atos. Então, que nós possamos compartilhar essa luz, começando pelos nossos exemplos e estendendo tudo que nós pudermos de bom para as pessoas, sem exigir, sem doutrinar, simplesmente buscando sermos bons. Não te desanimes, nem te desconsoles. Também uma mensagem muito importante de esperança
para esse ano onde nós vamos aí com certeza conviver durante todo ele com essa pandemia. Nós vamos ser ainda muito desafiados e temos que buscar manter a esperança, buscar manter o consolo, estudando a nós mesmos, buscando nesse momento de introspecção que a vida nos convida, de longo curso, a gente fazer esse mergulho interior para que quando passar essa pandemia a gente possa ter crescido como pessoas, como espírito imortal. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Então, quando nós formos visitados, tanto presencialmente, que é raro por causa da pandemia, mas visitados através do contato, pela mídia, pelos recursos hoje, melhor dizendo, da mídia, pelos recursos que nós temos na parte aí dos aparelhos celulares, dos computadores, que nós possamos compartilhar coisas boas, que nós possamos compartilhar mensagens de esperança, em vez de distribuir o desalento. E se nós não nos sentirmos em condição de distribuir nada positivo, que nós façamos então silêncio, que a gente procure trabalhar isso dentro de nós, mas que nós não sejamos mensageiros do desencanto, da indiferença. Lembro-me que o Chico, segundo alguns biógrafos dele, dizia que nós não temos o direito de matar nada. Quando Deus, segundo o Chico, trouxe a mensagem não matarás, ele também falava que nós não temos o direito de matar a esperança das pessoas, seja ela qual for. Então que nós possamos não matarmos as esperanças de ninguém e, ao contrário, que nós possamos levar o bom ânimo, as sementes da esperança para aqueles que convivem conosco. Não te esqueças que Jesus jamais se desespera conosco, como que oculta ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos a ora. Ama e auxilia sempre, ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Que nós possamos ter os corações realmente sensíveis à presença de Jesus, para que ele possa entrar através dos seus mensageiros, através dos canais da prece que nós temos, como canal direto com o Mestre Jesus, e que nós possamos, nesse ano que se inicia, realmente aprendermos ainda mais e sairmos dele melhores do que nós entraremos, com mais esperança, com mais disposição para o bem. Que Deus nos abençoe.